Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar no que o mercado de cripto indica para Bitcoin, Ethereum e Solana agora em setembro de 2025. A gente está se baseando num relatório bem completo, sabe? Com análise de mercado, estratégias de negociação para essas três moedas. O objetivo aqui é pegar os pontos mais importantes, entender as tendências, os fundamentos e, claro, as estratégias que o relatório sugere para lidar com a volatilidade que, setembro costuma trazer. Ok, vamos lá destrinchar isso, começando então pelo Bitcoin, o BTC. Ele iniciou o mês ali por volta dos $108 mil, né? Isso depois de uma queda de uns 6,5% em agosto. E tem sempre aquela história do efeito setembro, que historicamente não é lá muito bom para o Bitcoin. Foram 8 quedas nos últimos 11 anos. O clima parece um pouco mais cauteloso, talvez. Exato. E, tecnicamente falando, o BTC perdeu um suporte que era bem relevante ali nos $110 mil. Isso já acende um alerta. Agora, a primeira resistência está mais perto dos 114 mil. E para baixo, o suporte que a gente tem que ficar de olho está nos 103 mil. Se esse nível de 103 mil não segurar, aí o próximo ponto, que é muito psicológico, é o dos $100 mil. Os indicadores diários, eles deram uma enfraquecida. As médias móveis também mostram perda de força. Então o curto prazo está mais para ajuste mesmo. Mas espera aí. Mesmo com essa cara mais feia no gráfico e o pessoal talvez ficando com o pé atrás, a análise traz um dado bem curioso sobre os bastidores, né? O número de endereços de baleias, aqueles grandes investidores, bateu recorde. Mais de 19 mil endereços. Precisamente. E essa talvez seja a parte mais, interessante do cenário atual para o BTC. Enquanto o investidor menor, o varejo, pode estar vendendo no susto, os dados on-chain sugerem que os grandes jogadores estão fazendo o contrário, acumulando quietinhos. Essa divergência entre preço e o que as baleias fazem, isso costuma ser um sinal importante para a gente acompanhar. E tem mais, alguns indicadores técnicos já estão piscando ali, sabe? Mostrando que o ativo pode estar sobrevendido. Isso pode limitar um pouco o potencial de queda mais forte. A tendência de médio e longo prazo, ela não parece quebrada não, mas o curto prazo sim, é de ajuste e alerta para volatilidade. Certo. E saindo um pouco do gráfico e dos dados da rede, o que mais pode mexer com o preço do Bitcoin este mês? O cenário macroeconômico continua sendo o grande maestro, imagino? Sem dúvida. O macro é crucial. Hoje mesmo, por exemplo, tem divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, o famoso Non-Farm Payrolls. Se esses números vierem muito fortes, isso pode reforçar a ideia de que o Fed, o Banco Central americano, vai manter uma postura mais dura com os juros, sabe? Por outro lado, se os dados vierem fracos, aí o mercado já começa a sonhar com corte de juros, o que geralmente é bom para ativos de risco. E o Bitcoin entra nessa categoria. Ah, entendi. Então um payroll fraco hoje poderia até dar uma ajudinha. Poderia, exatamente. Aumenta essa expectativa de corte de juros e a agenda não para por aí, né? Antes da reunião do Fed, lá pelo dia 16 ou 17 de setembro, a gente ainda vai ter dados de inflação, o CPI, e também de vendas no varejo nos Estados Unidos. O mercado, aliás, já está colocando na conta os 90% de chance de ter um corte de 0,25% nos juros americanos ainda este mês. Se isso se confirmar, pode ser um bom combustível para o BTC. Mas claro, tem inflação ainda rondando os 3,1%, tensões geopolíticas, o ambiente está frágil, né? Qualquer coisa pode mudar o humor. Entendi. E dentro do próprio universo cripto, ETFs, a questão da regulação, como isso está pesando? Olha, em agosto, os ETFs de Bitcoin que já existem tiveram saídas líquidas. Foi um volume considerável, uns $751 milhões. Isso mostra um pouco dessa cautela institucional no curto prazo. Mas a grande expectativa, a novela da aprovação do primeiro ETF de Bitcoin à vista, lá nos Estados Unidos, continua sendo um gatilho enorme. Qualquer notícia sobre isso, positiva ou negativa, pode causar muita volatilidade. E a regulação, claro, sempre ali no radar. SEC, outros países, é um ponto de atenção constante. Certo. Agora, olhando para a saúde da rede mesmo, os dados on-chain, os fundamentos parecem mais sólidos, sabe? Além das baleias acumulando, que a gente já falou, a Tether emitiu recentemente $2 bilhões em USDT.
E a gente viu também um fluxo grande de stablecoins entrando nas corretoras, tipo mais de 2 bilhões para Binance, uns 800 milhões para OKX nos últimos 30 dias. Isso sugere o quê? Que tem bastante dinheiro seco, capital esperando uma oportunidade para comprar na baixa. E a rede em si, hash rate, atividade dos mineradores, está tudo estável. Interessante essa dualidade. Parece que o BTC fica dividido, né? Ora ele se comporta como um ativo de risco normal, seguindo o mercado, ora ele atrai gente buscando um tipo de refúgio digital. Mas também pode se beneficiar muito se a política monetária ficar mais frouxa, com juros caindo. É esse cabo de guerra que está marcando o momento. Ok. Com esse cenário todo na mesa, qual é a estratégia que a análise sugere para operar o Bitcoin? Onde seriam as zonas de compra e venda mais interessantes? Bom, a sugestão do relatório é focar na zona entre 100 mil e 105 mil dólares para fazer compras parciais. A ideia é ir comprando aos poucos, aproveitando possíveis quedas, talvez depois da divulgação de algum dado macro, por exemplo. O primeiro alvo para realizar algum lucro, vender uma parte, ficaria ali entre 110 mil e 114 mil dólares. Agora, se o cenário macro ajudar de verdade, tipo o Fed confirmando o corte de juros e o preço mostrar força para subir, aí os alvos poderiam ir para 120 mil ou quem sabe até 125 mil dólares. A estratégia básica é comprar nos suportes, vender um pouco nas resistências. E a parte que ninguém gosta, mas é crucial: gestão de risco. Onde colocar o stop loss, o limite de perda? Para compras feitas ali perto dos 100 mil, a sugestão é colocar um stop loss em torno de 98 mil dólares. E é fundamental ter muita cautela com o tamanho da posição, sabe? A volatilidade é alta, uma oscilação inesperada de 5%, 10% pode acontecer. A alavancagem, o ideal é usar baixa ou nenhuma, principalmente perto desses eventos importantes como a reunião do Fed. Disciplina é a chave, seguir o plano, talvez usar um stop móvel para proteger os lucros se o preço começar a subir. E claro, pensar em reduzir um pouco o risco antes dos grandes anúncios macro. Perfeito. Alguma atenção especial a mais para o Bitcoin neste mês? 3 pontos, talvez? Sim, acho que 3 pontos são cruciais. Primeiro, o impacto macro. Os dados de emprego hoje e a reunião do Fed são os eventos do mês. Reduzir o risco antes deles pode ser prudente. Segundo, a questão da regulação e dos ETFs. Notícias inesperadas podem surgir a qualquer momento e mexer muito com o preço. E terceiro, os dados on-chain. Continuar monitorando o fluxo das baleias, o fluxo de stablecoins. Isso pode dar pistas importantes sobre a direção do mercado. Às vezes os fundos grandes estão comprando enquanto o varejo está vendendo no pânico, né? Ótimo. Acho que cobrimos bem o Bitcoin. Vamos passar agora para o Ethereum, o ETH. Ele deu aquela encostada nos 5 mil dólares em agosto, mas não conseguiu romper e começou setembro ali na casa dos 4.400 dólares. Essa falha em romper o 5K parece ter machucado um pouco, né? Gerou bastante liquidação. Sim, essa rejeição nos 5 mil dólares foi forte. Causou uma liquidação de quase 340 milhões de dólares em posições compradas e trouxe sim alguns sinais técnicos de fraqueza para o ETH. A gente observou o que se chama de divergência de baixa no indicador RSI diário. O que isso significa? Basicamente, o preço fez uma nova máxima lá em agosto, mas o indicador de força relativa não acompanhou, sugerindo que o movimento estava perdendo fôlego. Além disso, o ETH perdeu uma linha de tendência de alta importante, que passava ali perto dos 4.300 dólares. Agora, 4.500 virou resistência. O suporte-chave mesmo está em 4.200 dólares. Se perder esse nível, os próximos pontos para ficar de olho são 4.080 e o nível psicológico de 4.000 dólares. Tem até alguns analistas vendo um padrão gráfico que preocupa um pouco, um ombro cabeça a ombro. Se esse padrão for confirmado com a perda dos 4.000, ele poderia indicar quedas bem maiores, talvez até a região dos 3.350 dólares. Nossa, esse cenário técnico parece um pouco mais complicado para o ETH do que para o BTC no curto prazo. Mas ainda tem espaço para otimismo. Alguma luz no fim do túnel para os comprados? Com certeza, sempre tem.
Enquanto aquela faixa importante de 4.000 a 4.200 dólares estiver segurando, a tendência maior, a de mais longo prazo, ainda pode ser vista como uma consolidação, um descanso depois da alta forte. Um indicador técnico que vale a pena observar é a média móvel de 20 semanas, que está ali perto de 4.434 dólares. Se o ETH conseguir voltar a fechar acima dela de forma consistente, seria um bom sinal. Para realmente reacender a tendência de alta, ele precisa primeiro superar os 4.600 dólares e depois sim mirar novamente os 5.000. Mas por agora o momento é mais de ajuste mesmo, pós-recuo. Certo. E como o Ethereum reage àquele cenário macro que a gente discutiu para o Bitcoin? Fed, dados econômicos. Reage de forma bem parecida e talvez até com mais intensidade, viu? O ETH historicamente tem o que a gente chama de beta maior que o do Bitcoin. Pensa assim, se o mercado geral vira para um lado, o ETH tende a virar com mais força, tanto para cima quanto para baixo. É como um carro com a direção mais sensível. Então a decisão do Fed sobre os juros, os dados de emprego e inflação, tudo isso é tão ou até mais importante para o ETH por causa dessa volatilidade maior. Entendi, ele amplifica os movimentos. Exato. Mas o ETH também tem seus próprios motores, né? Os fundamentos específicos dele, as atualizações recentes da rede, como a EIP 4844, foram um sucesso. Elas conseguiram reduzir as taxas de gás nas redes auxiliares, as Layer 2s, em tipo 90%. Isso é gigantesco, torna o uso da rede muito mais acessível e deu um belo impulso para a atividade. A gente vê isso no valor total bloqueado, TVL, em DeFi e outras aplicações, que subiu para quase 163 bilhões de dólares. Isso mostra que a rede está sendo usada. E tem aquela questão da queima de ETH, né? O EIP 1559, que mexe com a quantidade de ETH em circulação. Como isso impacta? Exatamente, esse mecanismo que queima uma parte das taxas de cada transação tem um efeito super importante ao longo prazo. Ele torna o ETH potencialmente deflacionário, ou seja, a oferta pode diminuir ou pelo menos de baixa inflação quando a rede está muito ativa. E isso cria escassez e é uma parte fundamental da tese de investimento em ETH. Além disso, tem um indicador, o NVT Ratio, que compara o valor de mercado com a atividade na rede. Ele está baixo agora, sugerindo que talvez o ETH esteja subvalorizado em relação ao uso real da rede. E a correção recente, ela ajudou a limpar muitos lucros de curto prazo. Muita gente que estava no lucro passou a ficar no prejuízo flutuante ali no final de agosto. Isso alivia a pressão de venda imediata, sabe? Falando em investimento, parece que o dinheiro institucional gostou bastante do ETH ultimamente. Talvez até mais que do Bitcoin, né? Os ETFs deram uma bombada. Os dados mostram isso claramente. Enquanto os ETFs de BTC tiveram aquelas saídas que a gente comentou, os ETFs de Ethereum atraíram um volume enorme, cerca de 286 mil Ethereum numa única semana recente. Isso mostra uma confiança institucional bem forte. E parte disso pode ser por causa do staking, né? A possibilidade de travar os Ethereums e ganhar um rendimento anual ali de 3 a 5%. Isso atrai muito investidor de longo prazo. E mesmo com uma fila considerável de gente querendo tirar Ethereum do staking, quase 1 milhão de Ethereum esperando para sair, a demanda vinda dos ETFs e de outras fontes parece estar mais do que compensando isso. As baleias de Ethereum também estão ativas, comprando nas quedas, e no mercado de futuros, aquele otimismo exagerado que a gente via, ele diminuiu. As taxas de financiamento ficaram negativas, o Open Interest caiu, isso é saudável, pode preparar o terreno para uma retomada mais sólida. E o ecossistema ao redor? DeFi, NFTs, games. Como isso influencia? É vital. O sucesso contínuo das aplicações construídas sobre Ethereum, seja em finanças descentralizadas, DeFi, NFTs ou outras áreas, impulsiona diretamente a demanda por ETH, que é o gás para tudo isso funcionar. Claro que notícias ruins, como um hack grande num protocolo DeFi importante, podem ter um impacto negativo no preço. E a regulação sobre staking ou DeFi é sempre um ponto para ficar de olho, embora o ETH pareça estar ganhando cada vez mais aceitação como uma commodity pelos reguladores.
Pelo menos para setembro, não tem nenhuma grande atualização de protocolo agendada, o que tira um pouco dessa variável da equação para o mês. Certo. Então, para quem está pensando em operar Ethereum, negociar ETH, quais seriam as zonas e os alvos que essa análise destaca? A análise sugere a faixa de 4.300 a 4.500 dólares como uma zona razoável para começar a fazer compras parciais. O nível de 4.200 é visto como um suporte-chave. Então a estratégia principal seria ir acumulando nesses níveis, apostando que o suporte de 4.000 dólares não vai ser perdido. O primeiro alvo para realizar lucro seria a região entre 4.800 e 5.000 dólares. Se conseguir romper os 5.000 com força e volume, aí os alvos mais otimistas, pensando talvez para o final do ano, vão para 5.500 ou até 6.000 dólares ou mais. Agora, se falhar em segurar e perder os 4.200, aí os suportes abaixo seriam 4.000, depois 3.800 e 3.500. A recomendação é sempre realizar lucros parcialmente nas resistências. E o stop loss para o ETH, considerando essa volatilidade maior que você mencionou e o histórico de setembro não ser tão bom para ele? Exato. Para compras feitas ali na faixa de 4.300, 4.500, o stop loss sugerido fica um pouco abaixo dos 4.000 dólares. Talvez algo entre 3.950 e 3.980, para limitar a perda máxima a uns 10%. A gestão de risco aqui tem que ser ainda mais conservadora que no Bitcoin. O histórico de setembro por Ethereum é pior mesmo. A mediana de queda é de menos 12,5%. Então, posições menores e alavancagem mínima ou zero são cruciais. As mesmas práticas valem usar stop móvel para proteger ganhos se subir e reduzir a exposição antes de eventos macro importantes. Entendi. E tem mais alguma coisa específica para ficar de olho no Ethereum este mês? Acho que 4 pontos são importantes. Primeiro, a ligação forte com o mercado em geral. Tem que ficar de olho no Bitcoin e no cenário macro. O Ethereum não costuma andar sozinho por muito tempo. Segundo, os indicadores on-chain específicos do Ethereum. Como estão as taxas de gás? Se estiverem muito altas, pode indicar demanda, mas também inibir o uso e aumenta a queima de Ethereum. A estabilidade da rede, especialmente das Layer 2, é crucial. E notícias sobre desenvolvimentos futuros sempre podem mexer. Terceiro, o fluxo institucional. Acompanhar as entradas e saídas nos ETFs, as posições de grandes fundos. O mercado de opções agora mostra um pouco de cautela no curto prazo, com muita gente comprando proteção, puts em 4K, mas mostra otimismo para o médio prazo, com calls acima de 5K para outubro. E quarto, o inesperado. Hacks em protocolos DeFi, alguma notícia regulatória súbita, ter um plano B, um plano de contingência, é sempre uma boa ideia nesse mercado. Perfeito. Então esse é o quadro para o Ethereum, uma briga técnica no curto prazo, mas com fundamentos sólidos e interesse institucional forte por baixo. Agora vamos mudar o foco para Solana, a SOL. Segundo a análise, ela está mostrando um quadro técnico talvez um pouco mais otimista, se movendo num canal de alta desde o segundo trimestre e agora está perto dos 210 dólares. Exato. Para Solana, o nível-chave de suporte agora é 200 dólares. Além de ser um número redondo, psicologicamente importante, os compradores têm defendido essa área com bastante força ultimamente. Se perder os 200, o próximo ponto de interesse fica lá nos 185 dólares. Enquanto os 200 dólares segurarem, a tendência de alta de curto prazo continua válida. A grande barreira para cima está naquela zona entre 230 e 238 dólares. A Sol tem batido a cabeça ali e não tem conseguido passar de forma consistente. Se ela conseguir romper essa resistência e com volume para confirmar, aí o caminho pode se abrir para buscar 250 e talvez até 280 dólares. Caso contrário, se continuar falhando nos 238, ela pode ficar negociando mais tempo nessa faixa entre 185 e 238 dólares. E essa defesa dos 200 dólares tem sido bem forte, né? A análise até menciona a possibilidade de short squeeze, que é quando quem apostou na queda é forçado a recomprar, ajudando o preço a subir. Sim, exatamente. As quedas que aconteceram abaixo de 205 dólares foram revertidas muito rapidamente. Isso pode sim estar liquidando posições vendidas, o que acaba dando um empurrão extra para o preço.
E tem um indicador técnico, o OBV, On Balance Volume, que mede o fluxo de volume ponderado pelo preço. Ele está subindo, confirmando que tem mais dinheiro entrando do que saindo, o que apoia a força compradora. E aqui entra uma ideia bem interessante que a análise levanta, a de um fractal. Alguns analistas estão comparando o padrão de preço atual da Sol, essa consolidação perto dos $200, com a consolidação que ela teve lá em 2023, quando estava perto dos $20. Aquela consolidação antecedeu uma alta explosiva. Se esse padrão histórico, esse fractal, se repetir, bom, o alvo projetado seria lá para cima, entre $280 e $300 depois dessa fase atual. Mas claro, isso é uma especulação baseada em padrões passados. Não é garantia nenhuma. E é importante notar que perto dos $230, o indicador RSI já começa a mostrar sinais de sobrecompra, o que pede cautela. Entendi. Um padrão interessante para ficar de olho. E os fundamentos da Solana? A rede está mais estável agora? E o ecossistema ao redor? Olha, a rede Solana deu um passo muito importante em termos de estabilidade este ano. Não tivemos mais aquelas grandes paralisações que mancharam a reputação dela no passado. Isso é fundamental para a confiança dos usuários e desenvolvedores. Além disso, tem um desenvolvimento técnico super importante acontecendo. O FireDancer é um segundo tipo de software validador para a rede, que está em fase de testes avançados. Por que isso importa tanto? Porque a implementação completa do FireDancer promete aumentar drasticamente o desempenho da rede, a velocidade de transações e também a descentralização, respondendo a críticas antigas. E o ecossistema? DeFi, NFTs, games, está crescendo. O TVL está se recuperando, o volume de negociação de NFTs está em alta, a Fundação Solana também está bem ativa, incentivando o desenvolvimento de novos projetos. E aquele dinheiro institucional que a gente viu entrando forte no ETH também chegou na Solana de forma relevante. Chegou e chegou fazendo barulho. O primeiro ETF de staking de Solana lá nos Estados Unidos, que tem o código SSK, teve uma captação impressionante, $15,8 milhões num único dia recentemente. E isso elevou o total de dinheiro que esse ETF gerencia para $219 milhões. É muito significativo. Mostra que o dinheiro inteligente, os grandes investidores, não estão só comprando SOL, mas estão travando ela em staking. Isso faz duas coisas. Tira SOL de circulação, o que pode ajudar no preço, e valida o ativo para outros investidores institucionais. E parece que as baleias de sol também estão acumulando. O risco que ainda existe e que a análise menciona é a sombra daquelas grandes quantidades de sol que pertenciam à antiga corretora FTX e à Alameda Research. Se, por alguma decisão judicial, elas forem autorizadas a vender essas posições no mercado, isso poderia causar uma pressão vendedora. Entendi. E como a Sol se encaixa no cenário macro global e em notícias mais específicas do projeto? O macro afeta a Sol como afeta os outros, e talvez até com mais intensidade, dado o beta historicamente alto dela. Ela costuma ser bem volátil. Mas a Sol também tem seus próprios gatilhos, sabe? Anúncios feitos em grandes conferências de cripto, novas parcerias de peso, lembra daquelas antigas com a Visa para pagamentos com o SDC, ou a adoção da tecnologia por grandes empresas Web 2. Qualquer notícia grande assim específica do ecossistema Solana pode dar um impulso próprio ao preço, às vezes até descolando um pouco do humor geral do mercado. E a concorrência com outras blockchains e a questão da regulação continuam sendo pontos importantes para a Sol? Continuam, sim. A concorrência é forte. Temos outras blockchains rápidas, como Aptos e Sui, e também as Layer 2s do Ethereum, que estão cada vez melhores e mais baratas. Solana precisa continuar inovando para se manter relevante. E a regulação? Bom, a SEC chegou a mencionar a Sol como um possível valor mobiliário lá em 2023. Embora não tenha tido nenhuma novidade concreta desde então, essa classificação ainda paira no ar. Qualquer movimento regulatório nesse sentido, seja para confirmar essa visão ou para afastar ela, seria um grande evento, de risco ou de alívio. Certo. E para quem está pensando em operar Sol, quais são as estratégias que a análise sugere? Onde seriam os pontos de compra, venda, os alvos? A zona de compra ideal que o relatório aponta fica entre $185 e $200.
A sugestão é ir comprando aos poucos nesses níveis, talvez uma parte em 200, outra em 190, outra em 180, se o preço recuar. Se não recuar até lá, uma alternativa seria esperar um rompimento confirmado, com volume acima da resistência dos $238, para considerar uma entrada. O primeiro alvo para realizar lucros, vender uma parte, é justamente essa zona de resistência, 230 a $238. Se conseguir romper essa barreira, os alvos seguintes seriam $250 e depois a região de 275 a $280. Agora, se a tendência virar para baixo e perder o suporte de $185, aí o próximo suporte relevante ficaria lá na faixa de 160 a $170. E o stop loss para a SOL? Ela é famosa pela volatilidade, então imagino que o risco precisa ser bem controlado. Exatamente. Para compras feitas ali perto dos 190 a $200, o stop loss sugerido é em $180. Um pouco abaixo daquele suporte de 185. Isso limitaria a perda máxima a cerca de 10%. A gestão de risco aqui precisa ser talvez a mais rigorosa das 3 moedas que a gente analisou. Posições menores, o relatório sugere não alocar mais que 10 a 15% do capital de trading para sol. E, de novo, evitar alavancagem alta são recomendações bem fortes. E a análise menciona alguma flexibilidade nessa estratégia? Adaptação. Sim, bastante. Ela sugere considerar estratégias de hedge, como usar opções ou até pequenas posições vendidas para proteger a carteira. Usar stop móvel de forma mais agressiva para ir travando os lucros caso o preço suba forte depois de um rompimento, por exemplo. E o principal, evitar decisões baseadas na emoção, seja o medo de ficar de fora, FOMO, ou o pânico na queda. Adaptabilidade também é chave. Se o mercado como um todo começar a esfriar, mas a Sol continuar subindo sozinha, talvez seja a hora de reduzir um pouco o risco, realizar mais lucro. Por outro lado, se o mercado aquecer e a Sol estiver parecendo atrasada em relação às outras, pode ser uma oportunidade. E claro, ter planos bem definidos para eventos inesperados, com stops firmes no lugar caso surja alguma notícia muito ruim. Perfeito. Últimos pontos de atenção específicos para a Solana neste mês? Acho que alguns pontos-chave são: primeiro, continuar monitorando o humor geral do mercado, especialmente o que acontece com Bitcoin e Ethereum. A Sol ainda é muito influenciada por eles. Segundo, ficar muito atento a notícias específicas do ecossistema Solana. Novas parcerias, algum problema técnico na rede, o histórico de instabilidade ainda é um ponto sensível, lançamentos importantes. Terceiro, observar de perto o fluxo de capital. A atividade das baleias com atenção especial a possíveis vendas da FTX, o fluxo de dinheiro para o ETF dólar SSK, os dados on-chain, como a quantidade de Sol em staking, o número de endereços ativos e as taxas de financiamento nos mercados futuros. E, acima de tudo, o que a gente já falou: disciplina. Seguir o plano, controlar emoções, aceitar perdas pequenas quando elas acontecerem, para preservar o capital para a próxima oportunidade. Ufa, foi realmente uma exploração intensa, hein? Passamos por Bitcoin, Ethereum e Solana para este mês de setembro. Ficou muito clara essa tensão, né? De um lado, o cenário macro global, com o Fed, os dados econômicos sempre no centro das atenções. Do outro, os fundamentos específicos de cada projeto brilhando. As baleias discretas do BTC, o apetite institucional pelo staking de ETH e SOL. Exatamente. Acho que a mensagem principal que fica dessa análise toda é a necessidade de equilibrar as coisas. Um otimismo cauteloso, sim, baseado nos fundamentos que a gente vê, nos potenciais catalisadores, mas sempre com uma gestão de risco muito, muito disciplinada. Oportunidades existem, com certeza, mas a volatilidade e os imprevistos, eles são parte integrante desse mercado. Monitorar aqueles níveis técnicos-chave de suporte e resistência e, talvez mais importante ainda, seguir o dinheiro, seja on-chain, seja o fluxo institucional, vai ser vital para navegar bem este mês. E pensando um pouco além do mês, né, fica uma questão interessante no ar, provocada por essa análise. A gente viu o dinheiro institucional mostrando preferências bem claras ultimamente, saídas nos ETFs de BTC, mas entradas fortes nos ETFs que envolvem staking para ETH e para Sol.
Será que a gente está começando a ver o início de narrativas de investimento diferentes para esses ativos? Será que o capital institucional não está mais vendo tudo só como o Bitcoin e o resto, mas sim começando a enxergar teses de investimento e potenciais distintos para cada um? Talvez começando a desacoplar um pouco as trajetórias deles de forma mais estrutural? Fica aí algo para a gente continuar observando bem de perto nos próximos meses. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje. E esperamos que essa exploração detalhada tenha trazido clareza e insights valiosos aí para quem acompanha e opera o mercado cripto em setembro.